Nessa aula eu vou te ensinar 5 técnicas para você começar a produzir suas peças e se tornar uma mulher magnética. Vai ser impossível você passar despercebida construindo peças únicas. Mas antes, deixa eu te falar para quem é e para quem não é essa aula. Essa aula é para você que quer aprender a fazer suas próprias peças, ou para você que já tem o seu negócio, já tem o seu ateliê, mas você quer se aperfeiçoar. Independente do seu nível de conhecimento, se você já tem alguma experiência ou se você está começando do zero, essa aula é para você. E para quem não é essa aula, Val, essa aula não é para você que tem interesse, por exemplo, em artesanato, ou para você que gostaria de aprender mais sobre fitness, beachwear, essa aula não é para você. Ou então para quem quer aprender sobre masculino ou infantil. Nesses casos você nem precisa me ouvir. E você deve estar se perguntando quem é a Val, de onde saiu? Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, sou neta de costureira e nesse momento você deve estar se perguntando, então foi influenciada, né? Olha, eu acho que não, tá? Porque uma boa parte da minha vida eu não pensava em cursar moda, nem seguir esse caminho. Eu tinha, assim, muita curiosidade pelo trabalho da minha avó. Eu lembro que quando eu era pequenininha, né? Eu ficava na casa dela e o meu tio, o filho dela, tem a mesma idade. E a gente ficava brincando ali na volta e ela ficava de cabelo em pé, porque ela dizia, eu tô com as costuras, eu preciso ficar quieta, me deixem fazer as coisas aqui. Ficava assim, ó, transtornada com a gente correndo na volta. E aí acabava que eu dizia pra ela assim, tá, me deixa só ficar aqui no cantinho então pra ver o que tu tá fazendo. Ela costumava trabalhar em cima da cama, cortar as peças em cima da cama. Ela não tinha uma mesa de corte, né? Então ela trabalhava sempre ali em cima da cama e eu dizia para ela, deixa eu ficar só no cantinho. E ela dizia que não queria que eu ficasse ali, porque quando eu sentasse o colchão ia afundar, ia dar diferença então ali no corte. E aí pra gente sair dali, deixar ela em paz, ela nos dava um bolo de linha e dizia pra gente desenredar aquelas linhas ali. Então essa foi a minha infância ali com a minha avó. Eu tinha bastante curiosidade no trabalho dela, mas nunca pensei que de alguma maneira aquilo fosse me influenciar na minha vida adulta. Eu pensava em ser enfermeira. Isso mesmo, acredite se quiser. Eu pensava em ser enfermeira porque eu tinha muita vontade de cuidar dos outros e eu pensava que essa seria a maneira mais ideal. Até que eu comecei a pensar como seria a minha vida dentro de um hospital, vivendo, né, os momentos de alegria e as partidas, e eu comecei a ver que aquilo não combinava exatamente comigo. Mas nesse período eu estava cursando o meu ensino médio e eu entrei para uma escola que era uma escola técnica e tinha um curso de vestuário. Então ali eu tive o meu primeiro contato real com a costura e com a modelagem. E naquele momento eu me apaixonei pelo que eu vi. As linhas deixaram de ser simplesmente um bolo. A cama eu passei a enxergar numa mesa de corte. As peças passaram a fazer sentido. Eu passei a enxergar todos os godês que a minha avó fazia dos vestidos de prenda. Comecei a enxergar aquilo nas peças, todo aquele volume, todas aquelas belezas. E isso foi ganhando meu coração. Eu fiz aquele curso, tive certeza que eu não queria mais enfermagem e que eu queria seguir esse caminho. Fiz o meu estágio, a partir dali fui para a faculdade, fui cursar design de moda e até então eu achei que estava tudo certo. Mas a minha faculdade tinha um foco em modelagem. E aí eu vi que eu não estava sabendo muita coisa não. Mesmo tendo feito um curso técnico, estava um pouco difícil para mim. Eu comecei a reprovar e comecei a me tornar aquela aluna chata mesmo, sabe? Pedindo avaliação nas provas, para reverem as provas, não podia, tá tudo tão errado daquele jeito, meu Deus do céu, me tornei aluna chata mesmo. E no final tava tudo errado mesmo, bem errado. Eu estudava com colegas, pedi para minha mãe um manequim para que eu aprendesse modelagem através da mulagem. Não adiantou muita coisa não fluiu, naquele momento não fluiu. Até que eu cheguei em casa num dia desesperada, chorando e disse pra mim mesma, ou eu aprendo isso, ou eu vou ter que desistir da faculdade, porque a faculdade é focada nisso,
E se eu quero transformar isso na minha vida, eu preciso aprender isso. Eu não vou perder para isso. E eu lembro do dia que eu saí, então, fui numa livraria, comprei o livro da coordenadora do curso e devorei aquele livro. Eu disse que ia aprender e comecei a aprender. Eu comecei a testar tudo que tinha naquele livro e colocar no manequim para ver como ficava. Ali eu comecei a brincar com as possibilidades. Eu via, se eu fizer assim e fizer assim, fica desse jeito. Se eu fizer de tal jeito, vai ficar como? Eu comecei a brincar com as possibilidades e comecei então a entender como era a modelagem. Eu fui aprendendo a partir do que eu via no corpo, testando e vendo resultado, testando e vendo resultado. E aí eu lembro do grande dia assim que foi a virada, que marcou que eu realmente estava dando um passo a mais, que foi quando eu fiz uma prova, uma avaliação, era sobre camisa, sobre parte superior. Eu lembro que tinha perguntas de trespasse, de gola, e eu fui muito bem naquela prova. Eu saí feliz da vida, abracei uma amiga na esquina e falei para ela, finalmente eu tô aprendendo. Aquilo ali marcou muito assim a minha trajetória na faculdade. E a partir dali eu comecei a explorar mais e mais. Eu participava de tudo que vocês pudessem imaginar, de projeto, de tudo, eu ia para tudo. Eu quero explorar mais, eu quero fazer mais, eu quero entender mais. E ali eu me entreguei completamente. Eu fui ganhando um gosto, né? Fui gostando mais de tecido plano, me direcionando mais para esse lado, porque era onde eu conseguia brincar mais com os volumes. Na malharia, pela característica do tecido, ele se adapta melhor no corpo. E foi no tecido plano que eu comecei então a entender o que fazer com os volumes e as possibilidades que eu tinha. Então eu fui ganhando um gosto, né, mais apurado aí para esse lado do tecido plano. E no final da faculdade eu fui fazer um estágio. E eu tava crente que seria numa empresa, então, de tecido plano, para eu poder explorar bastante esse conhecimento, e na verdade não foi. Quando eu cheguei lá, a empresa não era de tecido plano, era de malharia, mas era uma empresa espetacular, onde eu aprendi muita coisa, onde eu tive oportunidade de viajar, de conhecer outras empresas e desafiar ainda mais o meu conhecimento. Então ali eu aprendi sobre modinha, que a gente chama, voltado para a malharia. Então eu já comecei a ampliar os meus conhecimentos, comecei a trabalhar com fitness já naquela época. Depois eu desisti daquilo ali e comecei a minha marca própria. Ali então eu comecei a produzir para as marcas da cidade, eu desenvolvia, eu modelava, eu cortava, eu costurava, a coisa foi ganhando uma proporção diferente, até que eu comecei a ter pessoas que me ajudavam na costura, mas chegou um período que eu vi que mesmo crescendo muito, eu não chegaria onde eu queria realmente. E o que eu queria era ir embora, era explorar o mundo, era aprender muito mais, porque eu tinha certeza que em outros lugares eu ganharia mais conhecimento, eu teria mais experiências que formariam quem eu realmente seria no futuro. E assim foi. Surgiu uma oportunidade na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, onde eu tive a minha primeira experiência com docência. E ali o desafio foi maravilhoso, porque para ensinar, primeiro você precisa aprender. Então eu me coloquei como aluna, no sentido de eu preciso aprender muito para poder ensinar. E ali eu tentava ensinar o máximo que eu podia, de tudo que ao mesmo tempo eu aprendia. Foi um período muito bonito da minha vida, que eu tenho muito orgulho, que eu cresci muito. Tive a oportunidade de fazer a minha pós-graduação em design de moda. Foi um período muito bonito da minha vida. E a partir dali eu me fui para Santa Catarina. E em Santa Catarina eu passei por várias cidades, por diversas empresas. Eu comecei numa empresa como assistente de estilo, porque eu cheguei, eu fui me jogando e era muito nesse sentimento de quero conhecer e explorar e aprender tudo que eu tiver a oportunidade. Então comecei ali, a partir dali me chamaram numa empresa muito grande, sabe aquelas empresas assim que é do sonho? Tipo, meu Deus, todo mundo quer trabalhar lá. Ali eu mudei de cidade, fui para Itajaí, comecei a trabalhar nessa empresa, mas não foi tão legal assim.
Não deu certo, cheguei num momento bem turbulento, de troca de gerência. Ali eles começaram a me pedir um conhecimento que eu não tinha, que era de modelagem automatizada, e acabou não dando certo, eu não passei no meu período de experiência, mas segui a vida. Fui para outras empresas, comecei a trabalhar numa empresa de jeans. Ali eu trabalhei com infantil, com juvenil, tecido plano, jeans, malharia também. Dali eu comecei uma outra experiência com docência, que foi num lugar muito especial também, que foi uma escola, a única filial que nós temos no Brasil, é uma escola italiana, que me proporcionou ir para a Itália, aprender a técnica, trazer para o Brasil e ensinar para os alunos daquela instituição. Então foi um período assim de muitos ganhos no sentido de aprender mesmo. Estar na Itália me proporcionou ver a beleza das peças, porque lá eles têm o cuidado e o amor em cada peça. O toque do tecido, a modelagem, o caimento, todo o processo é especial. E a partir disso, então, eu voltei ao Brasil, trabalhei naquela instituição e logo depois eu resolvi criar a minha nova marca com a proposta de trabalhar dessa forma mais artesanal e expondo, então, mais ainda de tudo aquilo que eu vi e vivi lá. Todo esse amor, toda essa dedicação em cada uma das peças. De uma maneira que a gente crie roupas que realmente falem de quem a gente é. Comecei a minha marca, mas eu sabia modelar, sabia criar, sabia costurar e não sabia administrar uma empresa. Comecei então a passar uns bons perrengues com isso, até que eu decidi voltar para a indústria. Comecei numa empresa que também é bastante conhecida, mas eu estava aí num período não tão legal e novamente não deu certo. E por que eu te falo isso? Porque todos nós passamos por altos e baixos e momentos em que a gente duvida de quem a gente é. Mas esses são só momentos na nossa vida. Aquilo ali não me parou e eu segui para o meu chamado de falar mais sobre como produzir peças com propósito. Voltei a lecionar, mudei de cidade e fui atender então uma nova escola. Trabalhei com diversas disciplinas e foi numa turma onde eu não dava modelagem e costura que eles me falaram que modelagem era chato, que modelagem era difícil e que não era para eles. Nesse momento eu questionei, disse, não é possível que vocês estão me dizendo isso. Eu quero uma oportunidade de mostrar para vocês que modelagem pode ser fácil, modelagem pode ser gostoso e sim, é possível para qualquer um. E naquele momento nós tínhamos um evento, uma semana de arte e cultura, onde a gente se propôs ao desenvolvimento de uma oficina para então eu ensinar a eles como modelagem pode ser fácil e gostosa de ser desenvolvida. Só que para isso eu precisava pensar num método. Como que eu vou ensinar a eles que modelagem pode ser fácil? Como que eu vou quebrar isso, esse pensamento que eles têm que modelagem é difícil e não é para eles? Como que eu vou fazer isso? Para isso eu tive que desenvolver o meu método, que não existia ainda, mas que deveria ser a soma de toda a minha experiência, de todos os lugares por onde eu já passei e de todos esses anos. Com todas as marcas que eu tive, com todas as indústrias onde eu trabalhei, com todas as escolas onde eu trabalhei, com todas as dúvidas que eu já vi em cada olhar de aluno, com cada dificuldade que eu tive em cada empresa. Eu precisava reunir todo esse conhecimento e traduzir em algo simples para que eles entendessem que era possível. E foi nesse momento que eu concebi o RRPPF, que é o meu método de modelagem e que vem se aperfeiçoando cada vez mais, porque o conhecimento não para e cada vez mais a gente vai traduzindo de maneira mais fácil o entendimento dessas peças. Chegado o momento, eu consegui apresentar para todos que se propuseram estar ali naquela oficina, apresentei o meu método e mostrei para eles como modelagem poderia ser sim fácil e para todos eles. E desde então eu me dedico a ajudar pessoas que querem produzir com qualidade, com excelência e com essência. Presto consultorias para indústrias, para empresas e principalmente ajudo pessoas comuns, assim como você,
a produzir as suas próprias peças. E é isso que eu vou te mostrar agora. O meu método, o RRPPF, para você ter certeza que você também pode construir as suas peças. Antes da gente começar aqui, antes de eu te mostrar como é o método do RRPPF, eu quero te falar como é o comum, como você costuma ver modelagem por aí. E esse comum costuma ser um papel branco, linhas, curvas, medidas e a tal da construção das bases. Que você tá lá colocando linhas e retas e curvas sem ter a menor ideia do que é que você está construindo. Tem um outro jeito também que costumam te ensinar, que é te dando uma foto, um modelo, um desenho técnico e a partir dali você tem que interpretar. Você tem uma base e você tem que criar o tal do modelo. E é nesse momento que você trava. Você olha para aquele modelo, você olha para a sua base. Como é que eu saio daqui? Por onde que eu começo? Esse é o jeito comum. Esse é o jeito que tentam te ensinar a modelagem. Esse é o jeito que você não sai do lugar. Que você constrói uma coisa que você não sabe nem identificar que linha é aquela, onde ela passa no seu corpo, e de um jeito que você tem um modelo, uma idealização, algo que você quer construir e você não tem a menor noção de por onde começar. Esse é o jeito que tentam te ensinar a modelagem. Agora eu vou te ensinar como é o método do RRPPF. Mas antes, eu quero que você dê uma olhada nessas fotos que eu vou colocar agora aqui. Viu essas peças, né? A princípio elas não têm nada em comum, completamente diferentes. E é agora que você vai ligar esses conhecimentos, que você vai entender como você pode construir cada uma dessas peças. Mesmo elas parecendo completamente diferentes, eu te prometi que nessa aula você ia aprender 5 técnicas para produzir as suas peças e se tornar uma mulher magnética, construindo peças únicas. E é isso que eu vou te mostrar agora. Essas 5 técnicas que vão fazer você construir qualquer uma dessas peças. E é completamente o contrário do que sempre te fizeram acreditar que era modelagem. Aquelas linhas, aqueles números, aquelas divisões, um quarto, um oitavo, um sexto, um modelo que eu não faço a menor ideia por onde começar. Agora eu vou te mostrar como você vai construir os seus modelos a partir de 5 técnicas. Você não precisa olhar para a modelagem e pensar, tenho que saber isso, tenho que saber aquilo, tenho que não sei o quê, e é muita coisa e isso não é para mim. Você só precisa dominar 5 técnicas, só, para construir qualquer peça. E é isso que eu vou te mostrar agora aqui no manequim. Val, por que no manequim modelagem não é no papel? Tudo começa no corpo. Você não vai olhar para o papel e saber tirar um modelo dali se você não souber onde está passando cada uma daquelas informações aqui no seu corpo. O que o seu corpo representa? É isso que a gente vai ver aqui, tá? Então, eu vou começar te mostrando que a gente tem aqui um tecido, tá? Um tecido plano, sem elasticidade e o nosso corpo. Reparem aqui no nosso corpo, antes de eu colocar o tecido, eu quero que vocês olhem para a anatomia do nosso corpo, para o formato do nosso corpo, tá? O que a gente tem? A gente tem região de busto, região de cintura e a nossa região aqui superior. Vamos olhar só aqui para cima, tá? Quando a gente olha aqui para o nosso corpo, a gente consegue enxergar que essa região do busto é a região mais volumosa. E quando a gente olha para essa região mais inferior, ela está menor. Então isso significa que independente do seu tamanho, o nosso corpo naturalmente vai ter mais projeção de busto, tá? Então o nosso busto tende a ser maior que qualquer outra região. Se eu olhar do meu busto aqui para baixo, o meu busto é maior.
Se eu olhar do meu busto para cima, o meu busto segue sendo maior. Então a gente vai olhar para um ponto ainda mais específico, que é aqui, ó, o biquinho do nosso seio. Esse é o ápice do nosso corpo, é a parte mais volumosa. Quando a gente quer saber medida de busto, a gente vai lá tirando a medida dessa parte mais volumosa, tá? A gente tira a medida aqui, né? Por quê? Porque a gente precisa abraçar essa região maior do nosso corpo. Então a gente está olhando para o nosso corpo e a gente já consegue visualizar que o busto é maior e todo o resto, tudo ao redor é menor. Se tudo ao redor do meu busto é menor, o que vai acontecer? Eu vou colocar um tecido do tamanho do meu busto, cobrindo o meu busto, que é a minha região maior. Então esse tecido tem que ser do tamanho maior, se eu quero tapar tudo, né? Ó, vou colocar o meu tecido aqui. E o que vai acontecer com ele? Tô segurando, ó, na região maior, que é a minha região de busto, nessa linha de busto. O que acontece com o resto do meu volume, ó, com o resto do meu tecido? Ele sobra. Tá vendo que eu posso colocar a mão aqui dentro? Tá sobrando tecido. Tá vendo que eu posso botar a mão aqui embaixo? Tá sobrando tecido. Val, por que tá sobrando? Porque eu tive que cortar um tecido do tamanho da região maior do meu corpo. Se essa é a minha região maior, todo o resto sobra. E aí, Val, se sobra, como é que eu faço uma roupa ajustada? O que eu faço com esse resto de tecido? É agora que entra as nossas 5 técnicas. Se você dominar essas 5 técnicas, você constrói qualquer roupa. Que técnicas são essas? São opções, são efeitos de estilo, eu chamo de efeitos de estilo, para que a gente possa mexer nesse volume e construir a roupa que a gente quiser. Val, como é que eu vou mexer nesse volume? A primeira opção que você tem é do R de relaxamento. Lembra lá do nosso método? Lembra que eu te falei que eram 5 técnicas? O nosso método é R, R, P, P, F. 5 técnicas. Cada técnica, uma letra, cada técnica, uma opção do que fazer com o nosso tecido para transformar na peça que a gente quiser. A primeira opção, então, é o primeiro R de relaxamento. O que é relaxamento, Val? É eu aqui, ó, solta, relaxada. O que vai acontecer no meu tecido? Nada. Eu vou deixar solto, relaxado. Val, que peça é essa? Um vestido evasê, uma camisa, toda a peça solta do meu corpo. Ou seja, todo esse volume eu não estou fazendo nada com ele. Eu estou deixando ele relaxado. Essa é uma opção. Então, quando eu não quero uma peça justa, eu tenho a opção de deixar relaxado. Eu sei que todo esse volume ao redor do meu busto vai ficar solto, me dando uma peça ampla. Essa é a nossa primeira opção. Ah, Val, mas e quando eu não quiser uma peça assim? A gente vai para a nossa segunda opção. R de relaxamento, R de recorte. Nossa segunda opção. Val, o que é um recorte? É quando eu recorto o volume. Joga fora. Como assim, Val? Eu vou decidir onde eu quero que passe esse meu recorte. Onde eu quero jogar fora esse volume. Ah, eu quero jogar fora, ó, bem aqui embaixo do meu busto. Então, eu vou marcar todo esse volume para fazer a anatomia do meu corpo. E todo esse volume que está marcado, eu vou eliminar da minha peça. Eu vou passar a tesoura e
jogo fora. Recorte. Ou seja, eu vou unir parte anatômica da minha peça. Olha como ela tá coladinha. Sempre que a gente fala anatomia, é o formato do meu corpo. Olha como ele tá fazendo o formato. Então eu tenho uma lateral e eu tenho um centro do meu corpo, ó, ajustadinho. Olha na minha peça, a gente tem um recorte aqui. Um recorte exatamente aqui do meu biquinho do seio para baixo. Eu cortei bem nessa posição, que é uma posição original, bem simples. E o que que a gente tem? Centro do corpo, lateral do meu corpo. Repara que sempre que a gente tem um recorte, a gente joga fora o volume excedente. Portanto, toda vez que nós tivermos um recorte, obrigatoriamente nós teremos uma costura unindo uma parte com a outra. Por quê? Porque a gente cortou para jogar fora o que não nos interessa. Ah, e aqui em cima, Val, posso fazer recorte também. Se eu não quero que essa peça fique solta do meu busto para cima, eu primeiro marco o volume que eu quero botar fora e corto. Desenho o meu decote, desenho a minha lateral e consigo ajustar essa peça. Essa é a nossa segunda opção. Tivemos relaxamento e tivemos recorte. Quando eu recorto fora o que não me interessa. Qual é a outra opção, Val? O P de prega. Val, como assim prega? O que é prega? Prega é toda dobradura que nós fizemos com volume. Prega é quando a gente decide jogar esse volume aqui para um lado, ó. É quando eu decido criar um volume aqui no meu decote. Repara que eu estou dobrando. A prega eu dobro. Eu tenho um volume e eu dobro. Dobro para o centro, dobro para a lateral, dobro aqui, ó, um de encontro com o outro. Eu dobro. Val, e por que tu falou que são efeitos de estilo essas 5 técnicas? Porque assim como eles têm responsabilidade de ajustar o nosso corpo, eles também têm a função e a responsabilidade de enfeitar o nosso corpo. Então, eu posso fazer o ajuste do meu volume. Repara, tem uma sobra e eu não quero essa sobra. Então, como que eu vou usar para ajustar essa peça? Eu vou escolher a forma que eu quero que fique bonito, eu vou escolher um efeito de estilo, que nesse caso, uma prega, e tô dobrando. Então, ela pode ser tanto na função de ajuste, para ajustar a nossa peça, como a gente também pode criar um efeito de estilo simplesmente como adorno, como enfeite. Então imagine que você está numa região que não tem necessariamente volume para ajustar, mas você pode inserir um volume ali para criar esse efeito de estilo. Todas as técnicas você pode usar tanto como ajuste como efeito de estilo. Aqui no meu método você tem liberdade criativa, porque você está construindo peças únicas que falam da sua essência. Então você sabe a sua intenção com a peça, o que você quer passar com essa peça. O que é bonito para você, onde que você quer que apareça esse efeito, para contornar, para valorizar, para diferenciar a sua peça. Você é a responsável pelo seu modelo. E aí a gente vai para a nossa quarta opção. Tivemos relaxamento, que é a única técnica que não ajusta. O relaxamento a gente tem quando a peça é ampla. Depois a gente tem o recorte, que ajusta e também enfeita. Eu posso passar recortes em diferentes posições, tanto para ajustar como para enfeitar. Eu tenho prega, que também ajusta e enfeita. E eu tenho pence, que é
a nossa quarta técnica. Val, qual que é a diferença de prega e de pence? A prega é externa, ela fica para fora, ela adorna a nossa peça, ela enfeita. Eu escolho a posição onde eu quero colocar ela. Já a pence não tem muito essa característica de enfeitar. Ela até pode, mas a característica principal dela é aqui, ó, ajuste. E ela tem um detalhe que só ela tem, que esse volume dela fica escondido dentro do nosso corpo. Veja só, no recorte a gente jogava tudo fora, passa a tesoura, corta tudo fora. Na prega a gente dobra para onde a gente acha que vai ficar mais bonito. E na pence a gente esconde o volume lá dentro do nosso corpo. É aquela peça que quando a gente vira do avesso, tá lá um pedacinho de tecido costurado. Ali tá o volume que a gente não quer, escondido no avesso da nossa peça, na parte interna. Então a gente só enxerga um pedacinho de costura, só para dizer, aqui teve um volume e ele tá escondido lá dentro. Essa é a pence. E a gente pode jogar ela em qualquer região. Posso fazer uma pence aqui, posso fazer uma pence aqui de lateral. Então, olha só, eu jogo toda a minha folga aqui para minha lateral. Extremamente comum em camisaria. Por quê? Porque eu não quero invadir o visual da minha peça, mas eu quero dar um ajuste, eu quero dar uma modelada no meu seio. Então eu jogo toda a folga lá para minha lateral, ó, e ajusto, então, contorno a região do meu busto e vou colocar esse volume, ó, lá para dentro. A gente vai enxergar uma linhazinha assim, ó, mas o volume tá lá dentro, ó, escondidinho lá dentro. Essa é a nossa quarta técnica. E a nossa quinta técnica é o F de franzido. Prega e franzido não são iguais. Prega, a gente dobra. Pence, a gente esconde. E franzido, a gente enruga. A gente acumula. Val, como assim? Tenho toda essa folga aqui, eu quero, ó, junto tudo. E crio um enrugadinho. Esse é o efeito visual do franzido. E reparem agora, e eu te desafio a abrir o teu roupeiro e pegar qualquer peça. Pega uma, 5, 10, 20, toda peça, toda, qualquer peça que você pegar vai ter uma dessas 5 técnicas. Um desses 5 efeitos de estilo. E sabe por quê? Porque o nosso corpo é feito de diferenças de volume. Onde eu tenho muito volume, pouco volume, muito volume, pouco volume. E toda vez que a gente tem essas diferenças de volume, a gente vai precisar fazer alguma coisa com esse tecido excedente. E o que a gente pode fazer? Uma dessas 5 técnicas. Uma dessas 5 técnicas do RRPPF. Por isso, eu te digo que se tu dominar essas 5 técnicas, tu constrói qualquer peça. E ao invés de pegar o modelo e ficar pensando por onde eu começo e tudo que eu tenho que saber para poder fazer essa peça, basta você olhar para o modelo e identificar qual desses efeitos ele tem. Ah, foi uma prega? Essa prega tá acima do meu busto ou abaixo do meu busto? Ah, tá acima do meu busto. Ah, então eu já sei que nesse volume aqui de cima eu vou precisar dobrar. Ah, não, tá abaixo do meu busto, tá aqui na lateral. Então eu vou trazer pra cá. E assim você vai construindo essa peça.
Basta você saber identificar essas 5 técnicas no seu modelo. E aí saber aplicar então no papel para chegar no resultado da peça que você quiser. E aí tem mais um detalhe muito importante e interessante que vai trazer para vocês aí mais autonomia na construção do modelo de vocês, que é pensar que o biquinho do nosso seio é o ápice de volume. E se esse é o ápice de volume, tudo ao redor é menor. O que me permite levar esses volumes para qualquer região ao entorno do meu busto. Como assim, Val? Qualquer região? Qualquer região. Eu posso trazer tudo para o meu ombro. Eu vou jogar tudo lá para o meu ombro. E vou criar uma prega, vou criar um recorte, vou criar uma pence, tudo no meu ombro. Eu posso trazer tudo para o meu decote. Eu posso trazer tudo para o meu centro. Eu posso trazer tudo para a região inferior, tudo para a lateral. E além disso, você que tem autonomia na sua peça, decide. Ah, é na lateral? Em que altura da lateral? Mais perto da cava? Mais perto da cintura? E por que eu tô te dizendo isso? Que você tem autonomia? Porque aqui eu não quero copião. Eu quero você construindo uma peça que fale de quem você é, que diga essa peça foi feita para mim, para contornar os volumes do meu corpo, a partir daquilo que eu considero bonito e que se encaixa em mim. Você não vai, olhar uma peça simplesmente ou como quando a gente compra, que essa peça foi pensada em muitas pessoas. Não. Agora você vai pensar cada detalhe da sua peça para o seu corpo, para a sua essência, para aquilo que você considera adequado e bonito. Essa é a diferença da gente produzir uma peça com propósito. E agora, vendo que modelagem não é esse bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque a resposta toda está aqui no nosso corpo. É só a gente saber identificar, olhar para o nosso corpo e enxergar onde tem esses volumes. Quando a gente olha para um papel, a gente não enxerga volume. Esse papel é reto, é liso, não é 3D. Então, se eu não consigo saber onde tem o volume e o que eu posso fazer com ele, eu não saio do lugar. Mas quando eu consigo identificar, esse papel se transforma. Eu corto, eu dobro e aí a gente cria o nosso modelo. Essa é a diferença. Agora que você já aprendeu as 5 técnicas do RRPPF, viu como é simples, como é fácil, vai poder sair daqui hoje mesmo e reconhecer esses 5 efeitos de estilo nas peças que você tem aí na sua casa. A partir de agora, você tem então a oportunidade de aprender mais comigo, de aperfeiçoar os seus conhecimentos e construir as suas próprias peças, se tornando uma mulher magnética por vestir algo que fale de quem você é, da sua essência e que exponha então toda a sua beleza. Deixa eu te explicar então como funciona o meu curso.
E a primeira coisa de tudo, eu quero te dizer que independente se você já tem alguma coisa de conhecimento ou se você não sabe nada ainda de modelagem, está no completo zero, né? Esse curso é para você, tá? No começo do curso, a gente tem um módulo que se chama 00. Esse módulo vai te explicar tudo de como funciona o curso, como você tira suas dúvidas, como que vai ser o desenvolvimento dos módulos. Esse módulo te coloca então a par de todo o curso. A partir dele, a gente vai para o nosso módulo 1, que é quando a gente inicia os nossos conteúdos. E esse módulo não podia ser diferente, a gente aprende então a criar, tá? Por quê, Val? Porque eu não quero que vocês sejam copiões no mundo. Eu quero que vocês façam peças que realmente se identifiquem, que falem de quem vocês são, para que vocês exponham isso para o mundo, tá? Então, nesse módulo, a gente aprende o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como que a gente junta uma parte de uma peça com outra para criar uma peça nossa. Esse módulo é para isso, para a gente entender que tipo de peças a gente quer construir e que tipo de peças conversam com quem a gente é, tá? A partir disso, a gente vai para o nosso segundo módulo, que é o módulo de princípios. Esse módulo vai falar do início da modelagem. O que a gente precisa reconhecer? O que é um tecido? O que é um fio reto? Tá? Como que a gente desenvolve um molde? Como que a gente reconhece os volumes do corpo? Como que a gente tira medidas? Então, é o princípio. Se eu vou começar uma peça, o que é princípio, né? O que é a minha base, a minha raiz? Por onde eu devo começar? Esse módulo vai te explicar isso. Depois a gente vai para o nosso módulo de blusas. A gente vai conhecer tudo da parte superior do corpo. E quando a gente fala em superior, a gente está falando da cintura para cima. Então a gente vai aprender decotes, a gente vai aprender sobre manga, a gente vai aprender sobre trespasses. A gente vai construir blusas, tops, camisas, tudo que é referente à parte superior. Então, trespasses, tá? Diferentes caimentos, tudo sobre blusas. Depois a gente vai para um outro módulo onde a gente vai aprender sobre saias, referente então à parte inferior do nosso corpo. Nas saias a gente aprende também sobre bolsos, sobre babados, tudo para ir aplicando, ir ganhando conhecimento e ir aplicando isso nas nossas peças. Depois de conhecer sobre blusa e de conhecer sobre saia, parte superior e parte inferior, a gente junta esses conhecimentos e vai para o nosso vestido. O vestido é a união dessas duas partes da nossa peça. E ali a gente conhece então todo tipo de vestido. Como que a gente pode interpretar esses modelos? Que diferentes efeitos nós podemos criar nessa peça? Depois do vestido a gente vai para calças. E quando a gente fala de calças, a gente está falando também de shorts. A gente vai aprender essa peça que tem então um elemento chamado gancho, que é a costura que separa então a união das nossas pernas. Ali a gente vai aprender tudo sobre essas peças, diferentes comprimentos, diferentes interpretações, diferentes tipos de cós, tá? Tudo sobre essas peças inferiores. E aí eu já aprendi parte de cima, aprendi parte de baixo e agora a gente junta de novo esses conhecimentos e a gente vai para um outro módulo que é o módulo de macacão. Então a gente aprende interpretações de macacão. Como que a gente cria essas nossas peças, tá? Depois do macacão, reparem que a gente já está bem avançado aqui. Nós vamos para o nosso módulo de blazer. E aqui vocês aprendem então o blazer com e sem o forro, porque a forma de fazer é diferente. A gente vai aprender sobre folgas, o que a gente coloca num, o que a gente coloca no outro, tá? Então aqui vocês reparam que vocês saem de um ponto muito inicial, muito básico, onde a gente está lá aprendendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o princípio da modelagem, e a gente vai até uma parte extremamente avançada, onde a gente está vendo macacão, onde a gente está vendo blazer com e sem forro, e interpretando diferentes tipos, então, dessas peças, né? Peças mais ajustadas, com mais folgas, tá? Então, percebam que existe um caminho e esse caminho é estratégico, pensando no avanço, né? Nesse conhecimento que vocês vão adquirindo aos poucos. O conhecimento vai sendo injetado em vocês
aos poucos. Conforme a gente vai ganhando essa percepção, a gente vai ganhando esse olhar para o corpo, a gente vai entendendo o que vai acontecendo, a gente vai então avançando nas nossas técnicas de modelagem, tá? Então, todos esses módulos são referentes ao conhecimento que vocês vão ganhar para aplicar então e construir as peças que vocês quiserem, tá? Esse curso ele fica disponível numa plataforma chamada Hotmart, que é uma plataforma extremamente segura, confiável, então, onde vocês podem passar o cartão de vocês sem a menor dúvida de que ali é um ambiente seguro. Vocês podem assistir esse curso, seja de um computador, seja de um celular, no momento que vocês acharem mais propício, tá? Então essa é uma das facilidades, né, que a gente tem aqui com o digital. Então vocês podem assistir esse curso no momento que for mais viável para vocês. Às vezes vocês estão no intervalo, vocês estão dentro do ônibus, vocês estão deitados, no lugar que ficar mais propício para vocês e no momento que ficar mais propício, tá? Vocês conseguem pausar as aulas e continuar depois. Todas as aulas são gravadas. Então, no momento que você compra o curso, essas aulas já estão disponíveis para vocês. Vocês já ganham um acesso, vocês fazem o login de vocês, que é esse acesso onde vocês digitam o e-mail de vocês, uma senha, e vocês já conseguem entrar então nesse campo onde vai ter todos esses módulos e todas essas aulas esperando por vocês. Algumas aulas vão ter exercícios para vocês praticarem, tá? E além disso, a gente fica então constantemente incentivando que vocês assistam todas as aulas e coloquem em prática esse conhecimento. Porque o conhecimento que não é colocado em prática não tem tanto valor assim. E eu quero ver vocês colocando em prática, eu quero vocês fazendo as suas próprias peças e peças com qualidade, peças com propósito, tá? Então, na medida que vocês forem avançando esse conhecimento, eu quero ver vocês produzindo, eu quero ver vocês me enviando fotos das peças de vocês, certo? Se você ficou com alguma dúvida a respeito do curso, lá embaixo no final dessa tela vai ter um botão de WhatsApp. É só você clicar ali e me chamar, você vai falar diretamente comigo e pode ter certeza que eu vou responder a sua dúvida. Agora, se você já tem certeza, você quer fazer parte desse time de mulheres incríveis, dispostas a construir as suas próprias peças, clica nesse botão aqui de inscrição e vem construir comigo belezuras pra gente encantar o mundo. Eu te espero!